dia, meus amigos. Mais uma vez, obrigado a vocês todos que participam da nossa página, valorizando-a com interessantes sugestões, opiniões, comentários, críticas. Sejam sempre bem-vindos a esse espaço que nós queremos seja sempre democrático. Nós estamos chegando à última semana, teremos um pequeno recesso a partir do dia 17 até o dia 31 de agosto. E coincide esse momento com o julgamento o acolhimento ou não, que é uma espécie de julgamento, porque a Câmara dos Deputados, ao acolher, aceita os argumentos do Procurador-Geral da República nesta decisão histórica de denunciar o Presidente da República pela primeira vez no nosso país. É um momento, portanto, importante na Câmara dos Deputados. É claro que ninguém deseja isso, mas foi inevitável. E coincide também esta semana com uma condenação emblemática e histórica. A condenação de um ex-presidente da República é também a primeira vez que isto ocorre no Brasil. A condenação do ex-presidente Lula no primeiro inquérito, existem outros ainda, portanto poderemos ter novas condenações, mas esta primeira condenação é relevante porque demonstra cabalmente que nós estamos mudando o conceito de justiça no nosso país, que está nascendo uma nova justiça. Aquele conceito arraigado na consciência nacional de que a justiça no Brasil só alcança os pobres, está sendo substituído por um novo conceito, especialmente graças ao juiz Sérgio Moro. Temos que dar mérito, sim, a ele. Está nascendo uma nova justiça, onde todos são iguais perante a lei. Os grandes também podem ser condenados, como foram grandes empresários, banqueiros, marqueteiros, políticos e até agora um ex-presidente da República. Não é ainda uma condenação definitiva. Temos o segundo grau. Essa ação irá para Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal, onde 3 juízes poderão manter a sentença proferida pelo juiz Sérgio Moro, alterar ou até mesmo absolver o ex-presidente. Nós esperamos que justiça seja feita. Dessa forma se reabilita as esperanças da população brasileira nas instituições públicas do país. Essas instituições estão sendo reconstruídas sobre os escombros da descrença que se generalizou em razão da banalização da corrupção e da vitória da impunidade sobre a justiça durante muitos anos. Nós estamos aqui, nesses últimos 14 anos, no Senado, denunciando os escândalos de corrupção. E quantas vezes você ouviu eu dizer lá da tribuna que o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem, espera o de amanhã para ser esquecido. Portanto, escândalos em série, arrombando as finanças públicas do país, dilapidando o patrimônio nacional, a exemplo do que ocorreu na Petrobras, mas não só na Petrobras, em toda a estrutura da administração pública brasileira, na esteira de um esquema complexo e sofisticado de corrupção, idealizado em nome de um projeto de poder de longo prazo. E é evidente que o grande artífice desse projeto foi o ex-presidente Lula, desde que assumiu a presidência e adotou o mensalão como modelo para obter o apoiamento dos políticos e dos partidos políticos de forma geral, instalando aquele balcão de negócios, né, com o aparelhamento do Estado e, sobretudo, a institucionalização do propinoduto como instrumento de governo. Esse propinoduto é que arrasou as finanças públicas do país e empurrou o Brasil para esta crise monumental. O sofrimento é da população. E, na continuidade, o grande equívoco do Congresso Nacional
de adotar o procedimento de impeachment apenas para a presidente Dilma e não para o vice-presidente Temer, porque se tivesse adotado o procedimento de impeachment completo de presidente e vice, nós teríamos realizado eleições diretas e não estaríamos vivendo esse drama, essa tragédia política que estamos vivendo hoje, com um presidente que assumiu e reuniu em torno de si políticos investigados e denunciados e até presos, como pudemos assistir. Portanto, nós estamos vivendo esse momento dramático, mas as esperanças são reabilitadas exatamente com atitudes como esta do juiz Sérgio Moro. Um julgamento exemplar, cuidadoso, prudente, que veio como consequência de uma longa investigação realizada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, reunindo provas documentais, provas materiais, provas testemunhais, irrefutáveis. É claro que os adversários da justiça, os adversários da moralização da atividade pública no Brasil, os inimigos desta limpeza que é a Operação Lava Jato, como prioridade nacional, vem realizando no país, querem afirmar tratar-se de uma decisão de natureza política e não jurídica. É óbvio que é uma tentativa de desqualificar a decisão do juiz Sérgio Moro de condenar o ex-presidente da República. Mas, em sã consciência, quem tem lucidez compreende que o juiz não decidiria atendendo a interesses de natureza política, porque realmente ele tem demonstrado imparcialidade, ousadia e competência ao proferir as sentenças que tem proferido condenando corruptos no Brasil. A Operação Lava Jato está demonstrando que a causa da crise é a corrupção no governo. Eu disse no lançamento do Podemos em Brasília que o fracasso não é da população brasileira. Os brasileiros não fracassaram. O fracasso é do governo. Os governantes, sim, fracassaram. E a população brasileira rejeita o fracasso e quer a mudança. A mudança que se exige não é apenas de governante, é de comportamento, é da cultura política, é do sistema vigente. Esse sistema promíscuo, eu não vou me cansar de condenar, até porque eu estou convicto de que com esse sistema o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza e, sobretudo, com a importância da sua população. Esse sistema que eu chamo de balcão, né? O balcão de negócios, do loteamento dos cargos, das benesses oferecidas aos chupins da República. Esse sistema que só interessa realmente aos mensaleiros, aos sanguessugas, aos filhos do petrolão e aos chupins da República instalados em várias áreas da administração pública da União. E também, é claro, esse sistema foi clonado, foi transplantado para estados e municípios, produzindo grande mal. Se nós estamos vivendo mergulhados neste oceano de dificuldades, certamente a causa maior foi revelada pela Operação Lava Jato, é a corrupção no governo, nos governos, e esse modelo promíscuo, esse sistema nefasto que impede o crescimento do nosso país. Essa dívida monumental é consequência do quê? Dessa roubalheira desenfreada, desta política econômica que foi uma farsa, alimentada com uma manobra contábil que leva o governo a tirar recursos de trabalhadores, do FAT, do FGTS, do PIS/PASEP e do Tesouro Nacional e transferir mais de 700 bilhões em 6 anos ao BNDES para oferecer empréstimos privilegiados a grandes empresas brasileiras, empreiteiras de obras públicas especialmente,
outras, como o JBS, comprando frigorífico nos Estados Unidos com o dinheiro do contribuinte brasileiro, do trabalhador brasileiro, ou Ike Batista comprando usina de minérios em outro país, enfim, construindo porto em Cuba, metrô na Venezuela, e com laranjas desviando recursos, empresas laranjas constituídas lá fora para o desvio de recursos do Brasil. Isto graças a um decreto que foi assinado pelo presidente Lula. Isso é um crime de lesa pátria, um decreto que autorizou a mudança do estatuto do BNDES para que esses empréstimos pudessem ser realizados com juros privilegiados. O Brasil, o governo brasileiro, que não tinha dinheiro no caixa, mas queria repassar dinheiro ao BNDES, ia ao mercado e lançava títulos pagando juros de 14,5%. E joga o dinheiro no caixa do BNDES, que empresta para esses privilegiados chamados campeões nacionais com juros de 5% a 6%. E essa diferença de 5% a 6% para 14,5% é coberta pelos brasileiros, pelos contribuintes brasileiros, pelos trabalhadores brasileiros. E nós vamos levar tantos anos para pagar esta conta, não é? Ainda restam mais de 40 anos para pagar esta conta. Isto custará 184 bilhões de reais. A cobertura dessa diferença das taxas de juros significará um desembolso do governo brasileiro, portanto, do dinheiro do povo brasileiro, da ordem de 184 bilhões de reais, e nós vamos levar ainda mais 40 anos para pagar. E a dívida vai crescendo, vai aumentando e vai se tornando insuportável. Hoje já o governo gasta 52% do que arrecada para pagar juros e serviços da dívida. Este é o governo que consagrou a incompetência de forma absoluta, e ainda tem gente que vem aqui cantar em prosa e verso o caos, alegando que o caos é novo, que o caos foi produzido a partir do impeachment da presidente Dilma. Esse caos vem sendo plantado há bom tempo, há pelo menos 14 anos. Em 2010 eu dizia que o governo estava preparando uma bomba relógio com efeito retardado que explodiria no colo do povo brasileiro. E isso aconteceu. Então o caos não nasceu ontem, nasceu anteontem, nasceu com Lula no governo, foi aprofundado com Dilma na continuidade. E é claro, agora com Michel Temer, há um esforço, sim, do governo, da equipe econômica, de encontrar soluções econômicas para amenizar o impacto desta crise monumental, mas sem grande sucesso. Nós continuamos depositando as nossas esperanças na inteligência do povo brasileiro, que deve se inspirar o máximo que puder para fazer a melhor escolha em 2018, a fim de que possamos realmente recolocar o Brasil outra vez nos trilhos do progresso e do desenvolvimento, porque nós não vamos desistir. Nós, que eu digo, não somos os políticos, somos todos os brasileiros. Você não vai desistir, porque não é um fracassado. Eu já disse, eles fracassaram, não você. Você é vítima do fracasso deles. É por isso que, com inteligência e inspiração, venha de onde vier, espero que seja divina essa inspiração, possa o povo brasileiro evitar o mal maior, que seria a continuidade desse descalabro administrativo que está empurrando o Brasil para uma crise sem retorno. O retorno é possível, desde que a escolha seja inteligente e lúcida nas eleições de 2018. Daí a responsabilidade de todos. As pessoas de bem que querem reconstruir o Brasil, refundar esta nação, devem assumir responsabilidade no processo eleitoral, buscando apoiar alguma candidatura que possa significar ruptura com esse sistema promíscuo de governo, mas com responsabilidade. Alguém que possa
ter experiência administrativa para resolver os problemas do povo brasileiro. O que se deseja é solução. Não é uma vingança, revanche, não é o boquirroto do líder que, enlouquecido, diz impropérios e apresenta-se como salvador da pátria. Não, o que a população busca, deseja é solução para os seus problemas. E solução se encontra com lucidez, com responsabilidade, com experiência administrativa. Assim, há quem queira condenar a experiência no Brasil, como se a experiência fosse um crime. E eu considero a experiência hoje o maior patrimônio que possa existir, a fim de que um governante possa encontrar solução para os problemas do Brasil. Olha, administrar o Brasil hoje não é para aventura, não é para aventureiro, é para alguém que com experiência possa respeitar a população do país e ter a coragem para promover as mudanças exigidas pelo nosso povo, que não foi para as ruas para brincar a partir de 2013. As multidões que foram para as ruas do Brasil foram para mudar este país, e elas haverão de mudá-lo em 2018 com muita inteligência. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e continuem conosco acompanhando o nosso trabalho através desta página do Facebook, que é a sua página.